Fala pessoal, muito boa noite para todo mundo, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Esquadrão da Bola. Hoje, terça-feira, dia 20 de outubro. Muito obrigado desde já a você que está nos acompanhando pelo Facebook do São Mateus Futsal. Hoje, presença ilustríssima de um cara que eu admiro muito, conheço muito o trabalho dele e hoje deu certo de estar aqui junto com a gente. Seja muito bem-vindo, professor Felipe Chico. Professor, músico, lutador, o cara é fera em tudo que ele faz. Professor, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por ter aceito o convite do São Mateus Futsal e estar aqui no Esquadrão da Bola junto com a gente hoje. Show, Júlio, muito obrigado pelo convite inicialmente. É um grande prazer poder estar aqui hoje com vocês. Algumas semanas atrás eu já havia sido convidado pelo Cassiano, infelizmente por questões de agenda. Naquele momento não tive a oportunidade de vir, mas deixei já certo, já deixei chateado que assim que nós tivéssemos uma outra oportunidade, com toda certeza estaria aqui para que a gente pudesse trocar essa ideia. O convite dessa semana foi feito pelo professor Carlos. É isso aí. Professor Carlos, diretorzão lá do CEB, já meu... É isso aí, presidente do São Mateus Futsal. Desde já um grande abraço pro professor Carlos lá. Meu parceiraço de direção, de questão administrativa, dividimos o mesmo prédio lá no Colégio Duque de Caxias. E aí, quando o Carlos me ligou essa semana, eu falei, Carlão, pode deixar certo com a rapaziada que nessa semana... Nessa a gente tá junto. É nóis. É isso aí. Então, muito obrigado mais uma vez, professor. É um prazer enorme para nós do São Mateus Futsal, do Esquadrão da Bola, ter uma pessoa como você aqui no nosso programa. Desde já quero deixar o nosso abraço a todos os espectadores, todos os internautas do São Mateus Futsal, do Esquadrão da Bola. Muito obrigado por sempre vocês estarem nos apoiando, falando e interagindo junto com a gente na nossa terça-feira aqui no nosso Esquadrão da Bola. E vamos começar o nosso bate-papo. Pessoal, só para vocês terem uma ideia de como vai ser top o negócio, a gente está aqui mais ou menos desde as 7h30, conversando e trocando uma ideia já com o professor Felipe Chico. Cara, eu tive uma aula já em off aqui. Vocês vão ver como vai ser top, vai ser bacana. Professor, vamos para a gente começar. Eu queria que você comentasse um pouco sobre você, né? Sobre o que você faz, sobre as artes marciais que você pratica, sobre tudo que vem acontecendo aí, um pouquinho da tua história aí dentro da luta e dentro do colégio, até um pouco dentro da música também, né? Show de bola. Então, eu sou são-mateuense, tenho um carinho imenso pela nossa cidade. Sou formado em História, me formei em História no ano de 2006. Fiz algumas especializações, fiz especialização em Psicologia, fiz especialização na área da Educação. Aí depois eu fiz Engenharia. Me formei em Engenharia Elétrica. Depois da Engenharia, eu tive uma oportunidade, que foi a oportunidade de poder trabalhar na vice-direção do Colégio Duque de Caxias. Com a aposentadoria da professora Clemira, eu tive a grata satisfação de ser convidado pelo professor Renato. O professor Renato se tornou o diretor geral da instituição e me convidou para que eu pudesse fazer parte, né, do corpo administrativo do Duque de Caxias com ele. E por conta das ações do colégio, fiz uma outra especialização aí em gestão escolar, para que eu pudesse desenvolver a contento todas as atribuições que me foram confiadas e para que eu pudesse, de alguma maneira, tá contribuindo com a nossa comunidade. Eu trabalho no Colégio Duque de Caxias desde 2013. Desde 2013. 7 anos já de Duque de Caxias. E daí, na rede estadual, eu trabalho desde 2007. E quando eu vim de União da Vitória para cá, logo depois que eu me formei, eu acabei não me fixando numa escola. Então, eu tive a oportunidade de passar por quase todas as escolas estaduais. Só não tive a oportunidade de trabalhar no Turvo, na escola do Turvo, que hoje é dirigida pela professora Sandra. Um beijão, professora Sandra. Na escola do CEBJA, né, do professor Carlos. Isso. E também não tive a oportunidade de trabalhar na escola do Lajeado, da qual é dirigida pelo professor Jorge Manfroni
e que neste momento ela é dirigida pela professora Heloísa. Então, nas outras escolas, todas eu tive a oportunidade de poder trabalhar. Teve passagem pelas outras escolas também. É um leque, é um currículo muito grande dentro da área da educação, né, professor? Tive a oportunidade de trabalhar desde as escolas do campo, como foi, por exemplo, a Casa Familiar Rural. Quando eu cheguei em São Mateus foi uma situação muito interessante, porque eu havia trabalhado por 3 anos no Colégio Santos Anjos. Colégio Santos Anjos, Porto União, uma das maiores... Uma das referências de União da Vitória, diga-se de passagem, né, professor? Exatamente, uma das referências, junto com o Colégio São José, na época. Então, eu passei 3 anos trabalhando no Santos Anjos. Quando eu me formei, aí voltei a São Mateus, que vim morar com a minha família, e saí do Colégio Santos Anjos e vim parar numa escola que hoje eu acabo sendo diretor dessa escola também, que é a Casa Familiar Rural, aqui de São Mateus do Sul. Você também é diretor dessa escola? A Casa Familiar Rural, ela é uma extensão do Colégio Duque de Caxias. Ah, sim. Então, o Duque de Caxias é a escola base e a Casa Familiar Rural ela é uma extensão que nós temos na instituição. Essa foi a primeira instituição que eu vim trabalhar em São Mateus quando fui convidado pelo Estado a poder dar aulas, né? Nesse momento eu dava aulas de História. E assim seguiu, daí saí da Casa Familiar Rural, daí o professor Selmo, meu grande amigo, professor Selmo, professor de História, hoje trabalha comigo lá no Duque de Caxias, né? Um dos nossos professores, ele assumiu lá na casa e eu acabei indo para o Colégio São Mateus. E daí do São Mateus, acabei, todos os anos, por conta de não ter o meu padrão fixo numa escola, eu acabava ficando para as distribuições de aulas. Então, no início, eu não conseguia manter um vínculo, mas não por não querer manter um vínculo, ou não pelo fato de que não me adaptava às escolas. Inclusive, saía muito triste delas, pelo fato de não poder dar continuidade ao trabalho nelas. Essa situação ela seguiu até 2009. Em 2009, eu chamo ela de Belinha, é uma pedagoga muito querida, a Isabel. Ela trabalha também no Colégio São Mateus e ela era documentadora lá em Antônio Olinto, na época. E aí a Isabel me fez um convite. Professor, nós precisamos de alguém com um perfil parecido com o seu para trabalhar lá em Antônio Olinto. Temos desafios lá e a gente acredita que você tem a agregar. Enfim, a Belinha me fez o convite e eu fiquei 4 anos em Antônio Olinto. No meu 4º ano, eu fui chamado no concurso público. E aí eu voltei a lecionar apenas em São Mateus. E daí fiquei 1 ano na escola, na época a diretora da escola era a professora Marli, lá na Palmeirinha, né, o colégio professor Orlando, de Stephanie. Encerrou esse 1 ano com muita tristeza, não continuei lá. Saí do Orlando, fui trabalhar com a professora Terezinha, lá na escola da Vila Bom Jesus. Então, saio de uma escola em União da Vitória com um perfil bastante urbano para vir para a Casa Familiar Rural, que tinha um perfil bastante rural, para daí circular por áreas aqui do entorno da nossa cidade, para daí ir parar lá na escola da professora Terezinha, né, lá no Colégio Zuleide. Fiquei 2 anos no Colégio Zuleide, uma comunidade da qual eu tenho um grande carinho, fiz muitos amigos lá, eu tenho muitos professores que quando eu fui para lá, eles permaneceram lá. Aconteceu o mesmo problema comigo no Zuleide do fato de que eu não conseguia fixar o meu padrão. Uhum. Tive a oportunidade de ficar 2 anos lá e fui conseguir fixar o meu padrão só no Duque de Caxias. E do Duque de Caxias eu dei continuidade ao trabalho e lá estou até hoje. E pretende continuar lá, professor? Mais uns 80 anos. Pouco tempo, então. Bom, já temos o povo interagindo com a gente. Olha aí nas mensagens. Beleza. Ó, professor Carlos, né? A gente já mandou um abraço no começo do programa, o grande professor Carlos, presidente do São Mateus Futsal. Mandou aqui, grande Felipe Chico, uma grande presença na nossa educação, sério, competente e muito organizado. Palavras do professor Carlos. Vindo do Carlos, eu fico extremamente lisonjeado. Carlão, um grande abraço, hein, meu amigo? É isso aí. Quero mandar um beijo super especial para minha mãe, para minha família lá em Barra Velha, Santa Catarina, que está nos acompanhando também. Um beijo grande, minha família, minha mãe e meus irmãos. Muito obrigado por sempre estar interagindo com a gente, sempre estar assistindo o Esquadrão da Bola aí. Um beijo grande e amo vocês. Então, professor, falamos um pouco da tua atuação
na educação, digamos assim, né? E em que momento, professor, em que o jiu-jitsu surgiu na tua vida? Assim, que momento da tua vida assim que o esporte entrou e que você começou a se aprofundar nessa área, digamos assim? Essa é uma pergunta muito boa, cara. Sabe por quê? Porque o jiu-jitsu entrou na minha vida num momento muito ruim da minha vida. Ó, isso é bacana você falar, professor, porque as pessoas pensam, o esporte entrou na vida dele para somar, entrou para fazer diferença. Porque tem gente que pensa assim, o esporte só entra nos momentos alegres. Mas no teu caso foi diferente, entrou num momento que você não estava legal. Exatamente, é isso? Exatamente. O jiu-jitsu entrou na minha vida no momento das provações do ser humano. Nos momentos em que você começa a refletir sobre a tua existência para ver se você realmente é aquilo que você pensa ser. Se realmente vale a pena você estar aí. Exato. Eu exato. sei. E eu tive a grata satisfação de ter sido instruído, orientado por um cara que é meu amigo de infância e Cara, foi ele que me colocou no jiu-jitsu, que é o professor Oswaldo Radiola. Professor Radiola, grande amigo, meu paciente, parceiro, professor. Então, um grande abraço, professor Radiola, também, que deve estar assistindo a gente. E aí, foi o professor Oswaldo que, de alguma maneira... a gente se cruzava lá na escola, ele dava aula de educação física, eu dava aula de história, e aí, num intervalo, ele falou, cara, por que você não vai treinar com a gente? Daí eu, será? Porque geralmente o primeiro momento, quando te tiram da tua zona de conforto, é essa titubeada, né? Essa dúvida, né? Será que vai dar? E aí o Oswaldo já não, falei, pô, vamos lá, cara, você tem porte, você está dedicado, né? Você corre, você faz musculação. Eu acho que você vai ser um grande parceiro de treino. E eu vou abrir uma turma de manhã. Olha só o que o Oswaldo fez, cara. Eu vou abrir uma turma de manhã para eu dar aula para você. E ele não tinha essa turma Não, ele não tinha. E ele pegou e abriu essa turma, cara, e ele não imaginava que naquele momento ele estava plantando uma semente, cara. Porque hoje eu não consigo imaginar mais a minha vida sem o jiu-jitsu. Sim. Não apenas pela atividade física, mas pelo estilo, pelos amigos, pelas pessoas. Eu não conheço ninguém. E olha que a gente já rodou campeonato, cara, a gente conhece muita gente de outras academias. Eu não conheço ninguém que depois que começou a fazer o jiu-jitsu, cara, falou assim, cara, o jiu-jitsu estragou minha vida. Eu desconheço. E aí eu comecei a treinar em 2014. Não conseguia ter uma frequência de treinos, porque na época eu ainda estava fazendo engenharia, porque na época eu ainda eu tinha compromissos acadêmicos, então eu treinava esporadicamente. Exato, quando eu conseguia encontrar um tempo, quando eu conseguia entrar em períodos de férias, em períodos de recesso. E aí, quando eu encerrei a faculdade, força total, né, passei a me dedicar bastante mesmo. Porque o que aconteceu comigo foi mais ou menos assim, quando as pessoas não estão numa fase boa da vida delas, existem pessoas que recorrem à bebida, existem pessoas que recorrem às drogas, existem pessoas que ficam deprimidas e isso, cara, isso toma conta delas. E existem pessoas que conseguem encontrar uma válvula de escape, cara. Eu tive sorte. Eu acho que Deus na minha vida sempre possibilitou, sempre me deu a oportunidade de ter pessoas próximas de mim que me impulsionavam a ser melhor. Eu acho que eu tenho muita sorte mesmo. E esses dias eu estava fazendo essa reflexão, pensando nas pessoas que seguem comigo, seja no jiu-jitsu, seja no Duque de Caxias, seja nos lugares aonde eu toco, né? Sim. Então, são pessoas que sempre agregam muito para mim. Por exemplo, eu vou te dar duas pessoas extremamente, cara, maravilhosas, pessoas que contribuíram comigo, contribuem comigo, pessoas que que me fazem ser melhor, que é o professor Douglas e o professor Michel, os professores da Academia Fitway. Então, tanto o professor Douglas quanto o professor Michel são professores que, durante esse período que eu estava competindo, foram pessoas que falaram, vem cá, cara, vamos fazer um treinamento especial para ti, vem aqui porque a gente vai te transformar mesmo numa máquina. O cara vai virar um trator. E olha, eles
dentro das limitações que eu tenho, limitações de idade, limitações físicas, cara, eles fizeram um trabalho espetacular, Magnífico. cara, magnífico, invejável. E como eu falei pra você, o pessoal que tá nos assistindo, eu falei que ia ser top o negócio hoje. O cara é diferenciado, não adianta. O cara que tem uma história de vida, depois a gente vai falar também depois um pouquinho disso, né? Passou por momentos difíceis, assim como ele falou, e hoje é referência em tudo que ele faz. É como eu falei antes, referência na educação, referência no esporte que ele pratica, que é o jiu-jitsu, referência na música, porque não tem ninguém em São Mateus do Sul e região que não conheça o Felipe Chico. É difícil, né, professor? Cara, a música ela é uma... A música faz parte do meu eu, né? Acho que antes, quando eu era gordinho, vou te contar essa história, então. Eu sempre fui gordinho, sempre, né? O meu máximo do gordinho foi perto de 180 quilos. Pequeno. Então, eu geralmente não era o coleguinha a ser escolhido no dia da educação física. Eu sei como é que é isso. Eu geralmente não era o coleguinha a ser escolhido no dia da educação física e sempre ficava pelos cantos, né? Eu me lembro que eu estudava no Colégio São Mateus e eu não gostava, não é que eu não tinha oportunidade porque eu não era bom. Sim. E, cara, tinha muita gente boa jogando ali, cara. Tinha o Jaquinho, que era um monstro do futsal, né? Grande Jaquinho, diretor de esportes do São Mateus Futsal lá. Porra, um grande abraço pro Jaquinho. Tinha o Jackson, né, cara? Porra, o Jackson olhava pra bola, cara, a bola ia sozinha. E aí, o que eu tava fazendo ali? E aí, o que acontece? Eu começava a levar o violão pra aula, cara. Mesmo sem saber tocar. Mesmo sem saber Mesmo sem tocar. saber tocar, e fui levando, e a música foi fazendo parte da minha história, né? Com 16 para 17 anos, eu já morava em União da Vitória, tocava em uma das maiores bandas de baile da época, que era a banda Alma Nua. Quando a banda Alma Nua, quando o Anderson Guela, que era o guitarrista da banda Alma Nua, saiu, né? Eu fui lá. O Guela é irmão do Daniel, que tem a Prossegue aqui em São Mateus. Então, quando o Guela saiu, eu tinha 16 para 17 anos. Eu era uma criança que estava tocando do lado só de músico fera. Só de músicos que eu era criança, cara. Eu saía na night, via os caras tocando e falava, caralho, olha esses caras tocando. E pouco tempo depois, eu tava dividindo o palco com eles. Carlinhos Sibi, o César Amaral, o Fábio, a Andréia. Só monstro da música. Cara. Só monstro. Ricardo Penteado. Só monstro da música, cara. Literalmente, o alemão, né? O Litzmeier, que era tecladista. E aí, quantas e quantas vezes a música me levou a lugares que a direção da escola nunca me levou, que o jiu-jitsu nunca me levou. E eu acredito que não vão me levar. Tipo, Yacht Clube de Jurerê, festas da Serra Almeida, festa da Tigre, festa da Votorantim. Então, São coisas monumentais que a música proporcionou. Me proporcionou. Muito jovem. Muito jovem. Eu era um adolescente, cara. Então, enquanto a piazada tá jogando Free Fire, com 16 para 17 anos... Você tava no mundo. Nessa época, eu já tava rodando o mundão com a minha guitarra nas costas. Eu sou sincero em falar para você que a verdade é que eu nunca me imaginei sendo professor. A faculdade de História, ela aconteceu na minha vida como... Um a mais. Um a mais. Eu estava em União da Vitória, morava numa pensãozinha... E eu tinha um ócio, que eu queria preencher esse ócio com alguma coisa. E aí a menina que cantava na banda falou, vai ter vestibular, vamos lá, vou fazer biologia, escolhe um curso. Ah, não sei, tô sem grana, pá, eu pago para você, vamos lá fazer. E daí a Lu foi lá, a gente foi, cara, eu fiz, acabei passando no vestibular. E, enfim, a música me trouxe a história me trouxe, por exemplo, no caso, a amizade com o Oswaldo, que me deu o jiu-jitsu. Tudo uma coisa puxa a outra, né? Eu tive muita sorte, cara. Quero mandar um abraço também pro pessoal que está nos acompanhando, Dona Janete Moreira, avó do nosso parceirão Igor Maier, que é jogador do São Mateus Futsal, que hoje está lá na APAF de Paranaguá. Um grande abraço, Dona Janete. Um grande abraço pro meu parceiro Igor Maier. Sucesso para você, meu irmão. Tamo junto. Professor Ednei. Professor Ednei é um cara extraordinário. Sensacional. O Ednei é um cara que conseguiu fazer numa cidade igual São Mateus uma proeza.
É mesmo? A única praia que a gente tem aqui é a Prainha do Iguaçu. E ele consegue pegar atletas, ele consegue pegar jovens, crianças, cara, do interior, no caso lá da escola de Fluviópolis, e transformar essas meninas, cara, em referência. Professor Ednei, um grande abraço, cara. Sou teu fãzaço. É verdade, muito verdade o que o professor Felipe Chico falou agora. O cara transforma atletas de vôlei de praia numa cidade que, como o professor falou, tem uma prainha do Rio Iguaçu lá que, né, para muitas pessoas iriam dizer, é aquela história, né, professor? Muitos inventam as desculpas, né? E tem pessoas que arrumam as soluções. Perfeito. Né? Quero mandar um abraço também para Rafael Barbosa, mandou lá. O Rafa é o faixa roxa mais sinistro que eu conheço. É mesmo? Bronca braba. Bronca braba. Quando eu posso, eu me esquivo. Aí, ó. Thomas Eduardo Krinsky. Chicão é bom no jiu-jitsu, eles falaram aqui. Pesado é gente boa, pesado é gente boa. É modesta aí, né? É. Mas então, você falou em faixa roxa, professor. Queria que você comentasse um pouquinho da tua situação, das graduações, do teu dia a dia no jiu-jitsu. Você comentou que iniciou com o professor Radiola lá, os treinos e tal. Mas aí, como que surgiram as lutas, surgiram as competições, surgiram as graduações? Como é que foi essa trajetória, assim? O professor Oswaldo me apresentou... Eu já era amigo do professor Rafael Choma, né? Do professor Ricardo... Então, a gente tem, cara... Se a gente começar a pensar assim, o nível dos faixa preta que a gente tem em São Mateus, no jiu-jitsu, isso vem com o esforço do professor Choma, com o esforço do professor Ricardo. O professor Ricardo é um cara fantástico. Formou... Cara, a gente tem aqui em São Mateus os faixa pretas daqui da cidade que são formados, né, por essa escola. A gente tem o Alexandre, né, o Carazinho. A gente tem o professor Leco. Então, a gente tem o Radiola, que está na boca da garrafa para pegar a preta. A gente tem o professor Carlos Carvalho, Carlão, um monstro do jiu-jitsu, um monstro mesmo. E aí, o que acontece? O Radiola me apresentou a essa rapaziada e eu comecei a treinar, E você escolhe se você quer ficar triste, cara. No meu caso, eu tinha a opção. Ou eu ficava em casa me lamentando das coisas que não haviam dado certo na minha vida, ou eu ia fazer alguma coisa para dar certo. Para dar certo. Para mudar a história. Exato. E aí tive a oportunidade de poder... Cara, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, o professor Oswaldo, ele era faixa azul. Um azul mentiroso, porque ele já era para ter sido roxo há bastante tempo, né? Azul mentiroso. O Radiola ficou acho que 7 anos na azul, 8 anos na azul, cara. Tá de sacanagem uma coisa dessa? Não, e daqui um pouco eu dou risada porque o professor Felipe Chico já me explicou, como eu falei em off ali, o tempo das graduações. Então, pô, 7 anos é tempo pra caramba, né? Tempo mesmo. E aí, o professor Choma, ele já era faixa roxa, acho que 3 ou 4 graus. Casca grossíssimo, um trator mesmo. O homem é um monstro, né? Parece um armário. O homem é bruto. O Choma era meu paciente aqui, então um abraço especial aí pro professor Rafael Choma. Tamo junto sempre. Os dois irmãos, né, cara? Os dois são extremamente gente boa, extremamente humildes, 2 faixa preta sinistro. Tanto o Rafael quanto o Elton, né? O Elton também. O Elton, ele não... Atualmente ele é da Gracie Barra, por estar aqui conosco, né, e treinando. Ele é médico em Cruz Machado, mas o professor Elton, como não havia Gracie Barra na Bolívia, onde ele estudou, ele fez parte da GF-Team. A GF-Team também é um grupo bastante forte do jiu-jitsu. Então, quando ele veio para cá, ele automaticamente ingressou com a gente, né? O irmão dele é dono da franquia da Gracie Barra, logo ele é da Gracie Barra, né? Não ia abrir outra, né, diferente. E comecei a treinar na faixa branca, vendo que muita gente estava indo para a competição. Eu fui atleta de taekwondo também. Eu cheguei a ser branca ponta amarela. Eu treinei um pouco tempo de taekwondo, tive a oportunidade. E da safra da onde eu treinei, surgiu, por exemplo, hoje o professor João Paulo. O professor João Paulo nunca parou, né? Professor João Paulo, hoje, meu paciente também, né, aqui da clínica, um monstro, uma pessoa fantástica, sensacional. Um grande abraço pro João Paulo. De manhã quero ver você aqui na FIS, hein? Sem moleza. Eu estudei com o João, né? Assim, acho que a cidade que o João veio era Galvão, cara.
E assim que o João chegou aqui, ele foi estudar ali na época, acho que estava no Dr. Paulo Fortes ainda, e a gente ficou amigos e fomos. Ele treinava junto com o Edinho da Rooster, com a rapaziada do Taekwondo, eu fui. Participei de algumas competições, né? Tenho algumas medalhas do Taekwondo, mas naquela época o Franklin, que era o professor, acabou indo embora, e, enfim... Daí quem quis continuar, quem pôde continuar, como por exemplo o João foi para a União treinar com o mestre Altair, enfim. E o João é o que é, né, cara? Então o João é um baita de um atleta também, está formando muita gente boa. E quando a gente começa a observar o que o esporte / artes marciais fazem na vida das pessoas, e a gente começa a ver o quanto a nossa cidade ela ganhou com pessoas assim. Aí eu fui, estava na Branca, eu falei com meus professores na época, o que vocês acham? Pô, eu tô vendo a pesada competir, queria competir também, sentir essa adrenalina da competição e tal. E nunca me esqueço que o Radiola falou, cara, compra um porta-medalha para você, então. Antes de qualquer coisa. Eu falei, da onde, cara? Para com isso. Dele, não, você vai competir, você vai gostar da competição, cara. Tipo, você tem um perfil que me parece que vai curtir. Competitivo. E dito e feito, cara. Eu competi em 2018, então competi tanto com pano quanto sem pano. Sem pano, né, que é o no-gi que a gente chama, eu tive a oportunidade de ser campeão paranaense em 2018. Com pano, no meio do campeonato, eu fui graduado, faixa azul. E aí os resultados que eu tive das primeiras etapas, eles não puderam ser contabilizados. Mas, enfim, 2019 eu estava esperando o meu filho, né? Então acabei não... Eu treinei forte em 2019, mas... Não competiu? Não competi. 2019. Fui, acompanhei muitos amigos meus que foram competir. Fred Flareço, a Lauriane, o Gabriel, muita gente foi, a gente acompanhava, ia junto para dar uma força, dar um apoio. Que é muito importante. E daí 2020 estava com a cabeça que era só competir de volta, que era poder sair na mão com a galera nos campeonatos, e aí rolou o que rolou. Eu comecei a treinar, como eu te falei, em 2013, e como eu não tinha uma constância de treinos, então eu fiquei de 2013 a 2017 na Branca. De 2013 a 2018 na Branca. Final de 2013 até 2018. No finalzinho de 2018, o professor Ricardo me graduou faixa azul. Já subiu um nível. Isso. E aí, no final do ano passado, eu fui graduado faixa roxa. E no início, agora no meio desse ano, eu tive a satisfação também de receber das mãos do professor Ricardo, do professor Choma, o primeiro grau na faixa roxa. Então, para o pessoal que treina, quando a gente fala assim, 1 grau é em torno de 6 meses de treino ininterrupto. Então, se você tem por algum motivo algo que não te permita treinar durante esse período, avança o tempo. Já. E aqui, os professores eles são muito rigorosos nesse sentido de graduação. Então, todas as pessoas que carregam a faixa que tem, elas carregam por mérito mesmo. Igual eu estava falando do Rafael Barbosa. O Rafa, ele é, na minha concepção e dos faixas roxas com quem eu lutei, de longe assim, o mais técnico, de longe o melhor. Né? Daqui de São Mateus, nosso parceiro. É uma frase que eu sempre falo. É muito bom falar disso, professor, porque as pessoas não sabem, não conhecem, não têm essa visão de que no jiu-jitsu, nos esportes, nas artes marciais em si, porque nas outras a gente também tem monstros muito bons aqui na cidade, que na nossa cidade, na nossa região, a gente tem gente boa. Tem um gabarito, um leque monstruoso de atletas fenomenais, campeões em diversas categorias e modalidades, né, professor? Gracie Barra tem, em 2019, Gracie Barra aqui. 2019, Gracie Barra teve 7 campeões paranaenses. 7 campeões paranaenses, minha gente. Em São Mateus do Sul, uma cidade com 48 mil habitantes, na qual a gente fala muito do futsal, né? Programa voltado uma boa parte para o futsal, mas a luta, a gente vem trazendo, a gente estava até comentando isso antes de entrar no ar, que é muito legal a gente estar trazendo essas novidades
justamente por isso, para mostrar para as pessoas da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, que aqui tem muita qualidade em tudo que se faz. E, inclusive, nós temos uma das nossas atletas, né? Eu brinco, nossa colega é aluna do Colégio Duque de Caxias, foi descoberta também pelo professor Oswaldo. O Oswaldo é o caçador de relíquias aí? Eu vou te falar 3 atletas extraordinários que o Oswaldo garimpou. O primeiro atleta extraordinário que o Oswaldo garimpou foi o Guilherme Siber, né? A gente chama ele de Coelho, que é fenomenal. A Lauriane tem mais título do que idade. Se for para a gente pegar, a Lauriane, ela tem títulos muito importantes em cima de pessoas de nome. Então, a Lauriane, ela tem assim títulos que realmente invejam nacionalmente os títulos dela, alguns dos títulos dela causam uma determinada inveja. E tem o Derek, né? O Derek é um monstro, um piada de 16 para 17 anos, que é um trator. E ele tem total condição, né? Total condição de ser campeão no peso e no absoluto. Queria mandar um abraço pro meu parceiro, meu amigão Derek. Grande abraço. Cara, gente boa mesmo. Monstro, ele é sensacional, um grande abraço. Inclusive, ó, já fica ligado aí, quero você aqui no programa daqui uns dias, hein? Vamos falar aí de tudo isso que o professor Chico tá falando. Nós vamos falar de você aí também. Beleza? Já fica o convite aí já. Derek é um piá diferenciado. Piá é bom na trocação, ele é bom no boxe, bom no Muay Thai. Treinou com o Dida, né? O Dida, treinou altos atletas do UFC. Foi para Curitiba treinar com o cara. Quando a gente tava nos campeonatos, não só o Derek, assim como a Lauriane, tipo, a galera já olha assim, ó chegaram no ginásio. Os caras chegaram. Mais ou menos isso, porque a pesada, quando eles vão, eles conseguem assim, ter resultados extremamente importantes, satisfatórios, assim, e eu sinto muito orgulho, sabe, cara? Como mais uma vez eu vou falar, eu tenho sorte. Tive sorte de estar na hora certa, no lugar certo, de ser apresentado para as pessoas certas, de poder ter no meu círculo pessoal, no meu hall de amigos, as pessoas que estão comigo. Fico extremamente satisfeito, cara. E aproveitando o gancho, professor, você falou da nossa cidade, da nossa região, mas você tocou no assunto do UFC. No UFC, hoje, nós temos gênios, monstros no jiu-jitsu, né? Que fazem, lógico, para quem não sabe, né? O MMA, as artes marciais mistas, temos vários especialistas, digamos assim, em várias áreas diferentes, né? Mas o jiu-jitsu é uma das áreas do UFC que tem crescido monstruosamente, né? Vou te dizer, acho que é o Renzo ou é o Rickson, é um dos Gracie que fala assim, ó, você não entra no tatame, você não entra para lutar se você não souber jiu-jitsu. Inclusive, a gente tem nomes muito dominantes, tanto de homens quanto de mulheres. Eu vou citar alguns. O Rodrigo Minotauro, né? O Rodrigo Nogueira, o Demian Maia, a gente tem o Cara de Sapato, a gente tem outros que daí fazem parte do wrestling, né? Como que também do jiu-jitsu. Fabrício Verdun, cara. Fabrício Verdun é um atleta que na época ainda, eu acho que era Pride, cara. Porque assim, o UFC ele se tornou UFC depois de comprar o Pride, que era um evento japonês. E tinha um russo que ninguém ganhava do cara, ninguém ganhava. Ninguém, não, era o cara a ser batido na época. E o Fabrício Verdun foi o primeiro cara a ganhar dele. Com o quê? Com um golpe de jiu-jitsu. Então aplicou um triângulo nele e acabou se sagrando campeão. E a gente tem mulheres, como por exemplo a Mackenzie Dern, que ela é mãe brasileira, pai americano, nasceu nos Estados Unidos, mas vive no Brasil. E são pessoas assim que carregam uma bandeira. Eu acho que o Demian Maia é o atleta brasileiro que, da melhor maneira, carregou a bandeira do jiu-jitsu. E ele conseguiu impor o jogo dele durante tanto tempo. Tanto que o primeiro, que foi o Royce Gracie, né? O criador do UFC, das artes marciais mistas, foi a família Gracie, né? Uhum. E o Royce Gracie, é muito, muito legal essa história, porque da família Gracie, o Royce era o menorzinho.
E eles colocaram o Royce para lutar, para mostrar que realmente, naquele momento, o jiu-jitsu era uma arte marcial superior às outras. Colocou o Royce para lutar, por exemplo, contra o Kimbo. Cara, eu acho que o Kimbo tem aí em torno de 180 quilos, cara. Colocou ele para lutar contra os malucos que era uma farmácia pura. E ele ganhava de todo mundo. Então ele foi campeão dos 2 primeiros UFCs, e aí que o jiu-jitsu passou a ter uma visibilidade maior. Aí a família Gracie, né, principalmente o Carlos Gracie, ele pegou e na fundação da Gracie Barra ele tornou o jiu-jitsu algo comercial. Ele é jiu-jitsu para todos, né? Então, o jiu-jitsu não é um esporte que necessariamente é só para atletas de ponta. Então tanto que no Abu Dhabi que a gente participou, né, que a Lauriane foi campeã na categoria dela, ela ganhou da campeã brasileira nesse evento. As primeiras lutas, elas eram para jiu-jitsu. Então eram pessoas que tinham algum tipo de necessidade especial, cadeirante, amputado. E, cara, é muito legal, assim, porque transcende a própria arte. É muito bom. Essa parte do, vamos dizer, paraolímpico, né? Seja qualquer esporte disputado. Eu falo porque, assim, eu fui por 2 vezes, né, convocado para trabalhar nos Jogos Paralímpicos do Paraná, né? 2015 em Curitiba e em 2018 em Londrina, como fisioterapeuta da delegação de União da Vitória. Inclusive, quero mandar um monstro, um abraço gigantesco pro do Godoy, que é diretor do Projeto Paralímpico de União, e pro meu atleta lá, Daniel Lorenzini, um monstro da bocha adaptada. Então, como você falou, floresce, né? Transcende uma coisa muito, muito bacana vendo essas pessoas magníficas, seja em qualquer esporte que elas disputem, né, professor? Elas mostram pra gente que o limite não é físico, que somos nós que colocamos determinados limites e muitas vezes como uma espécie de desculpa para que a gente não corra atrás daquilo que é o nosso objetivo, que é o nosso sonho, né? E aí quando a gente vê situações assim, você fala, cara, o que te falta? E você acaba crescendo muito observando Tem uma frase no jiu-jitsu que eu acho que ela se encaixa muito bem nisso. No jiu-jitsu, você nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende. Então, e é uma frase que as pessoas deviam levar para a vida, né, professor? Exato. Então, inclusive quando eu passo por alguma aprovação na minha vida, por alguma situação que ela possa ser mais embaraçosa, mais difícil, eu sempre penso, cara, você não perde. Ou você ganha, ou você aprende. Você aprende. E nas vitórias você aprende também, né, Com professor? toda certeza. Ó, o professor Carlos mandou aqui, ó. Poxa, agora depois de conhecer essa história do Chico, fiquei mais fã ainda. O senhor Carlos é um cara top, né? Queria levar o Carlão pra treinar um jiu-jitsu com a gente. Lá. Aí, ó. O Carlos tá finão, hein? Carlos tá magrão. Tá na correria. Falei, inclusive, aí. hoje pra ele. Hoje ele passou lá pela escola, né? E eu venho acompanhando. O Carlos é meu brother há, cara, muito tempo, né? Antes de eu ser diretor, o Carlos já era meu amigo. É uma pessoa magnífica. E aí, ele passando por lá, eu falei, cara, tá mais fino que a subiu de papudo, né? E o bicho velho tá magrão mesmo. Mas vai ver se... Certeza que ele já saiu da Fitway e agora já tá em casa. Agora né? já tá em casa curtindo o Esquadrão da Bola junto com a gente. Ó, Thomas Eduardo Krinsky. O Chico é uma pessoa muito humilde e muito gente boa. Sucesso, Felipe Chico. Olha aí, cara. Grande abraço, hein, meu irmão. Rafael Choma. Aí, ó. Apareceu. Obrigado desde já pela audiência, Choma. Um grande abraço pra você. Ó, saber que o mestre tá presente aí, né, ó, cara? Mandou aqui, ó. Tá aí um cara brabo no jiu-jitsu e no Muay Thai. Grande Chicão. Brabo é ele, né, cara? Eu, no máximo, posso ser nervosinho. Cara, eu tenho um medo de passar perto desses caras que vocês não fazem ideia, gente. Chomão é... Sabe o que me admira, cara? É porque com todo o know-how... Porra, o Choma é preta de jiu-jitsu e ele é cruang preto de Muay Thai. Então, tipo assim, o homem é brabo mesmo. E quando você conversa com ele, assim, a humildade, a simplicidade,
É muito legal, cara, você poder conviver tanto com ele quanto com o Rafa, quanto com o Elton, porque Pessoas sensacionais. é gente que tem a te agregar. Chomar, grande abraço, irmão. Eu não tinha visto aqui, tem uma mensagem, nosso parceiro Carlos Eduardo Paulista, o Buiú, do goleirão do São Mateus Futsal, mandou aqui um salve, grande abraço, tamo junto, Felipão. Se o Buiú não sabe, já porque ele já viu, mas a camiseta que ele usava no ano passado agora é minha. Ah, é mesmo? A camiseta 12. Que bacana. A camiseta que era dele, hoje tá comigo. Aí, ó. Do São Mateus Futsal. Eu ia vir com ela hoje. Nossa, que vacilo. Podia ter. Temos que marcar outra para ir na outra. Vamos fazer. Aí, ó, o Buiú mandou aqui para mim, ó. Fiz um chãozinho com o Carlos esses dias. Olha aí. Eu tenho medo de saber como que terminou essa história aí, velho. E qual era o grau? O Buiú tá forte também, hein, cara? O Buiú também tá. O Buiú tá uma máquina. Tô acompanhando ele aí nos treinos. E algumas vezes eu treino à noite lá. Geralmente o meu horário de treinar é num horário intermediário, né? Então, entre 5 e 7 da noite, porque é o horário que não tem tanta muvuca na academia. E vem acompanhando o Buiú. Cara, eu acho que nesses últimos 5 meses, se for para pegar a evolução assim, física dele, e isso é o esporte, cara. Não o esporte, a musculação. Por que o Buiú voltou a treinar? O Buiú voltou a treinar por causa do futsal, cara. Exatamente. E aí você começa a observar o quanto que as pessoas se aprimoram fisicamente, espiritualmente, o quanto as pessoas buscam melhorar por si só, para que elas possam fazer bem aquilo. Exatamente. Então, eu lembro quando o Buiú voltou a treinar, porque o Buiú fazia a faculdade de engenharia florestal e eu fazia a faculdade de engenharia elétrica. O Buiú é meu brother da gente ir para Canoinhas e Marcílio Dias durante anos, né? E daí rolou o projeto do Samas Futsal. O Carlos sempre falou para mim, né? Tipo, cara, o melhor goleiro de São Mateus na época não estava atuando, que era o Buiú, meu afilhado, e a gente quer fazer um projeto aí, cara, pra gente botar a estrutura, rodar de volta, e, cara, dito e feito, né? Então, deu certo e tá dando certo, graças a Deus, né? Tá dando certo. Ó, agora eles começaram a contar detalhes de como foi o chãozinho que eles fizeram. Manda lá. Aí, ó, o Carlos mandou aqui que ele tentou pegar o braço e não deu pra ele. Arregou pro padrinho, ele falou aqui, ó. Mas essa pesada é muito braba, né, cara? Vocês têm que filmar esses negócios pra gente ver, pessoal. A gente lá do São Mateus Futsal, a gente tem o grupo, né? Do grupo gestor lá, inclusive mandar um abraço para todo o grupo gestor do São Mateus Futsal, que mesmo na pandemia, mesmo com tudo parado agora, a gente não deixou de trabalhar, tá correndo atrás, tá buscando, né, meios e formas para ano que vem o São Mateus Futsal voltar com tudo, né? E então, ele sempre, a resenha come solta naquele grupo lá. Né? No dia que forem fazer o próximo, me chamem de árbitro. Aí, ó, viu? Já tem até árbitro. Eu não faço nada, eu posso só assistir, eu já vou ficar muito feliz. Olha aí, é nóis. Já tem até público, já. Tem até público. Bom, aproveitar, professor, só um ganchinho, porque a gente tá falando do São Mateus Futsal. Quero falar do Cartola FC. É um dos games mais jogados no país aí. Jogo do Campeonato Brasileiro. Professor Felipe Chico, né? Adepto do jiu-jitsu, acompanha muito futebol também, mas ele tem um defeito. O cara não podia ser perfeito também, né? É coxa branca. Tudo bem. Coxa branca. A gente respeita, né? Tua amizade é a mesma, mas... mas é isso aí, fora as brincadeiras. Professor, então, o São Mateus Futsal está lançando uma liga para o segundo turno do Campeonato Brasileiro do Cartola FC, na qual, se liga aí, galera, prêmio para o campeão, uma camiseta 2021, modelo novo do São Mateus Futsal, um growler de chopp da Hop Beers, cervejas especiais de 1,5 litro, e um sócio torcedor, um programa de sócio torcedor para você, para tua família aí pro campeão. O segundo colocado, uma camisa retrô, camisa 2019, que é essa aqui. Que é linda. Que é muito bonita, do São Mateus Futsal. Um growler de chopp de 1 litro, do Hop Beer Cervejas Especiais, e também um sócio torcedor. E para o terceiro colocado, uma bola Nike oficial, oferecimento dos nossos parceiros patrocinadores da WR Sports, um chopp também de 1 litro da Hop Beers e também um sócio torcedor. Galera, então se liga aí, entre em contato com
o pessoal da diretoria do São Mateus Futsal, faz a sua inscrição, ou vai lá na WR Sports, é R$20, é isso, Cassiano? R$20 a inscrição, participa e garanta esses prêmios. Vai ser top, pessoal, vai ser muito acirrado. Eu tô lá no Cartola, Cassiano tá no Cartola, o pessoal do São Mateus Futsal tá lá no Cartola. Professor, joga o Cartola ou não? Não joga. Não joga, mas... Ó, já... Você falando dos prêmios aqui, eu já fiquei maquinando. Aí, ó, quem sabe já temos um participante aí, Cassiano, pro segundo turno. Claro, ainda dá tempo. Então, fiquem ligados, toda terça-feira tem Esquadrão da Bola, a gente sempre vai estar falando, mas passa lá na WR Sports ou manda uma mensagem para alguém da diretoria do São Mateus Futsal, faça sua inscrição e não fique de fora dessa. Isso, lembrando que começa na rodada número 20 do Brasileirão, que hoje não tem rodada, mas aproveitando para falar, né, o professor Felipe Chico não gosta de falar desse assunto, né, que é Libertadores da América. Time dele faz... Não sei se já disputou alguma coisa alguma vez, né? Mas fora de brincadeira. O Atlético Paranaense entra em campo daqui um pouco contra o Peñarol, lá no Uruguai. O Atlético já está classificado para as oitavas de final. Então só vai em busca do primeiro lugar. Já anunciou que vai com o time misto. Hoje, alguns atletas da equipe testaram positivo para o Covid-19. Então o Atlético já ia com o time misto. Agora vai com mais alguns desfalques. Tanto é que, para vocês terem uma ideia, para quem acompanha o Atlético, o Lúcio Gonçalves, um cara experiente, um dos maiores volantes da história do futebol argentino, vai jogar no ataque hoje. Vê como vai estar feia a situação. Mas, hoje o bicho vai pegar. Vamos rezar para não tomar menos de 5 lá no Uruguai. Ó, o professor Carlos falou assim, ó. Não, nós gostamos de brincar e tirar um chãozinho, mas a verdade é que ele facilita para mim, falando do Buiú. Mas eu imagino mesmo, o Buiú tá nos cascos, né, cara? O Buiú tá atleta de alto nível, né, cara? Esses dias atrás a gente tava conversando, parece que o maluco tava correndo... Cara, a gente tava conversando, eu acho que é 6 km, cara, em 24, 23 minutos, tipo... Passando a polícia militar que faz em 12 lá os minutos, né? Então dá para ver já o nível que tá a piazada, né? E eu vejo que é o acompanhamento e toda a estrutura que o próprio São Mateus Futsal vem dando para a molecada, né? Ano a ano vem melhorando a estrutura. O que acontece? Eu vou te falar num sentido de que todo atleta ele tem muita lesão. Ele tem um período por conta da intensidade dos treinos. E aqui eu acho que vem bem a questão do trabalho do fisioterapeuta. E que a gente consegue observar que a molecada está sempre em alto nível, e isso é uma coisa que eu aprendi por conta da competição, que não é o quanto você treina necessariamente, e apenas o quanto você treina, mas como que é o teu corpo e qual é a velocidade da tua recuperação após esses treinos. E a gente vê que aqui em São Mateus, essa estrutura que foi montada para o São Mateus Futsal, enfim, com a Clínica Piscinim, com toda a estrutura, com o trabalho que você vem fazendo com os atletas, a gente consegue ver essa elevação de nível por conta exatamente dessas pessoas que não são as pessoas que necessariamente estão aparecendo, são as pessoas que fazem o cenário para que a coisa toda aconteça. E eu vejo assim que no jiu-jitsu, por exemplo, o Radiola, teu paciente. Paciente, foi. João Paulo, teu paciente. Professor Choma. Também já foi. Então, se for para a gente observar que essa rapaziada que treina em alto nível, eles têm esse apoio para que eles permaneçam treinando em alto nível. É isso aí. Professor, eu fico extremamente lisonjeado, agradecido pelo reconhecimento do meu trabalho aí. A gente fica muito feliz. Lá no São Mateus Futsal, a comissão técnica, a equipe, a diretoria sempre trabalha muito unida, muito junta, né? Para ter essa evolução, essa melhora dos atletas. Não só na parte física, na parte psicológica também. A gente tem um trabalho magnífico. A organização em si do São Mateus Futsal vem crescendo, vem numa crescente muito grande, né? Com pessoas extremamente capacitadas, pessoas extremamente competentes. Então, a gente agradece muito por poder estar nesse meio, né? Meio de pessoas e que cada dia que passa é um aprendizado diferente.
Quero mandar um grande abraço para um grande amigo meu, uma pessoa que eu admiro muito, que está nos assistindo, que é o professor Wagner Silva, professor de geografia, um grande mestre doutorando. O cara é o homem que é pouco inteligente. O cara é meu amigo de infância, a gente tem alguma história junto aí. Wagner é um outro... Esses dias, o Wagner até pode te dizer aí, né? Esses dias atrás, viu o Wagner... Eu acho que o Wagner foi correr, ele foi fazer... Enfim, foi algum esporte. E eu mandei uma mensagem pra ele. Falei, Wagner, porra, vamos treinar jiu-jitsu, cara. Vamos treinar jiu-jitsu, meu. O Wagner era um grande atleta, um grande goleiro do handball, né? Nos tempos áureos do esporte dele aí. Tive a grata satisfação de poder ter o Wagner compondo nossa equipe de professores ano passado no Duque de Caxias. Um grande profissional, uma grande pessoa, exemplar mesmo. Eu falei, cara, vou repetir. Eu tenho sorte, cara. É isso aí, ó. É bom que a gente leva essas lições pra vida, pessoal. Você tá vendo que todo mundo que tá passando aqui é só gente de calibre? Só caboclo bom, como diz aí no São Mateus, né? Só gente boa, cara. O pessoal aí que nos acompanha, eu sempre falo uma coisa. Se você quer ser bom, se molde, se modele pelos melhores. E a gente aqui na cidade, tanto no esporte, quanto na educação, quanto em vários setores, a gente tem os melhores a se moldar, né, professor? Ó, o Choma já mandou aqui, ó. Já levei algum choque com essa galera nota 1000 da Piscinim Clínicas aí. Já veio fazer o tratamento aí com a gente já. Um grande abraço pro Choma, pessoa. Pra quem não conhece o Choma, é só saber o cara que anda de triciclo na cidade aí, né? Eu brinco lá na Fitway, né? Quando o Choma entra pra fazer a musculação, eu falo, cara, mas por que você tá fazendo aí? Tá precisando ainda? Tem gente que simplesmente não precisa, né? Ele é um dos que não precisa. Cara, eu sou gordo. O bíceps do Choma deve dar o tamanho da minha coxa, cara. O cara é um armário. O homem é forte. Cara, ele é muito forte mesmo. Eu tava conversando esses tempos atrás com o professor Ricardo, né? Que é o nosso faixa preta, que é o faixa preta que graduou o Choma, faixa preta. E a gente fez uma analogia. Treinar com o Choma é pegar um saco de cimento de 60 quilos e pegar aquela subida da Dona Titina. Jesus Cristo. Cara, o sentimento de treinar com ele é algo parecido com isso. Botar um saco de cimento de 60 quilos nas costas, cara, e subir correndo a tudo aquela subida lá da Dona Titina. Cara. Meu Deus. Cara, isso me traz muita lembrança. Porque o tempo que eu era atleta, ainda jogava na escolinha do Independente. Inclusive, quero dar um grande abraço pro professor Luiz Carlos Pintinho, lá do Independente, que está nos assistindo. Professor, um grande abraço, estamos juntos sempre. Conte comigo sempre, sempre, sempre. O professor fazia a gente correr naquela desgraça daquela subida. Cara, era 5 piques o treino normalmente. Era de vomitar no final do treino. De exaustão, de cansaço. Era monstruoso o negócio lá. Agora você falou daquela subida, chegou a me dar um embrulho no estômago. Mas ali, esses tempos atrás, eu não lembro, eu tinha saído dar uma corrida, né? E eu não me lembro quem que... era o professor Natan. O professor Natan também do futebol. Tava fazendo um treinamento físico com alguém lá, cara, e subindo lá. Você não vai pro céu, Natan. Grande parceiro meu também, grande abraço pro Natan. Natan que... A gente tá vendo também uma data aí pro Natan, pro Michel, pra esses caras aí também estarem junto com a gente qualquer hora aqui no Esquadrão da Bola. Que é como eu falei antes, modele-se, molde-se pelos melhores, né? E a gente tem muita pessoa boa, muita pessoa grande, não em tamanho apenas, mas em caráter, em personalidade e em qualidade na nossa cidade e na nossa região, né, professor? Muita gente, cara, muita gente. Pessoal, infelizmente, o nosso tempo vai se esgotando. A gente até comentou no começo, antes de entrar no ar, né, que se fosse encaixando as conversas, né, professor, ia noite adentro. Mas, professor Felipe, já fica aqui, ó, desde já, pro segundo tempo dessa conversa aqui. Já é, só marcar. Vamos combinar e já vamos fazer o segundo só round. Marcar. Vamos trazer o Choma junto? Bora! Não sei se o Choma tá online ainda. Aí, ó, Choma. Isso aí não é um pedido, é uma convocação. Vamos fazer assim, ó, vamos fazer uma de chamar o Choma e o Radiola, né? Aí vamos... Pô, daí vocês querem que o apresentador que vos fala aqui saia de perto, porque daí eu vou estar no meio de 3 monstros. Vamos ver se a gente armários consegue essa pesada aqui, cara. Vamos eu fazer. acho que vai ter muita história pra gente contar. Vai faltar tempo de programa. Que legal, hein? Professor, muito obrigado.
Cara, de coração, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por você ter aceito mais uma vez o convite do São Mateus Futsal. Como você falou antes, já tinha sido convidado por questão de agenda, de horários não bateu. Mas hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Você pode estar aqui com a gente. Cara, uma satisfação enorme, um prazer enorme. Um aprendizado enorme que a gente teve com você aí hoje. Então, o nosso muito obrigado. A nossa admiração muito grande pela tua pessoa, pelo profissional que você é, em todas as áreas de atuação que você tem. Eu sempre falei que eu sempre fui muito fã do Felipe Chico, porque quem me conhece sabe que eu toquei na noite muito tempo, né? Tinha um grupo de pagode, então o Felipe Chico é uma das referências da música da nossa região, então é um cara que admirei muito, sempre. E depois de hoje, assim, depois de todas essas histórias, a minha admiração, meu respeito e consideração por você aumentaram muito mais. Então, o nosso muito obrigado de coração, professor. As portas estão sempre abertas, seja bem-vindo sempre que puder. Muito obrigado a toda a diretoria, ao pessoal do Esquadrão da Bola, professor Carlos, toda a equipe do São Mateus Futsal, atletas, preparadores, comissão, todo mundo. Rapaziada, eu sou fã de vocês. Tanto que conversei com o professor Carlos, a história pela qual eu tenho essa camisa, que é do Buiú. O Buiú pediu de volta a camisa aqui falando isso. Já perdeu, já. Essa não... Essa não volta mais. Essa não é volta. Tipo soco, né, professor? Só dá uma vez só. Só uma vez. E quando eu fui assistir o último jogo que pôde se ter do São Mateus Futsal, né? Eu levei meu filho para assistir e foi muito legal, assim, e aquilo fez com que eu me tornasse não só um torcedor do São Mateus Futsal apenas pelas pessoas que compõem ele, mas pela admiração do trabalho que essa equipe vem fazendo. Então, fica aqui minha gratidão a vocês levarem o nome da nossa cidade através do esporte. Então, que a gente tenha condições de, num futuro, quem sabe nos próximos 10 anos, a gente conseguir revelar mais um monte de gente, um monte de atletas em áreas diversas. Exatamente. Seja no jiu-jitsu, seja no muay thai, seja no taekwondo, seja no futsal, seja na bocha, seja na sinuca, cara, seja na sinuca, seja no esporte que for. Mas que nós tenhamos condições de, num futuro bem próximo, a nossa cidade ser reconhecida pelos grandes talentos. Já é reconhecida. Mas mais ainda. Mas mais ainda. É isso aí. Quero deixar o meu grande abraço, meu grande agradecimento ao meu parceiro, meu amigo Cassiano, que fica ali atrás das câmeras, mas sem ele, o marketing do São Mateus Futsal, as artes, as montagens, o programa Esquadrão da Bola não vai pro ar. Então, Cassiano, muito obrigado sempre, meu amigo, tamo junto. Ó, o professor Carlos mandou aqui, ó, um grande abraço a todos, Cassiano, Júlio, Chico e todos do São Mateus Futsal. E o professor Henrique, grande professor Henrique, Henricão, grande abraço, mandou aqui, ó, tinha que rolar uma música do Raul. Henricão levou a gente, tanto que o professor Henrique estava com a gente, foi um dos professores que nos acompanhou quando a gente foi para o Abu Dhabi. Né? É mesmo? Foi o professor Henrique que estava ali com a gente, dando todo o apoio. Professor Henrique, show de bola, hein, meu amigo? isso aí. Grande abraço. Professor, vamos quebrar a pauta um pouquinho? Eu sei que você não trouxe violão, não trouxe a guitarra. Rola uma capela pra gente finalizar o programa? Podemos tentar? Um grande abraço, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Esse foi o Esquadrão da Bola. Agora, para finalizar o programa, fiquem com o mestre, professor Felipe Chico. Enquanto você